Maranata. Eu vou ficar aqui atrás dessa mesa bonita aqui, né? Cheia de um pão ali, não sei quem é que fez, mas está muito lindo aquele pão ali, né? Que maravilha. Queridos irmãos, eu peço que vocês abram a palavra de Deus essa manhã. A gente agradece a presença de todos, né? Aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir ainda, né, essa programação. E eu acredito que nós, depois de tantas informações e testemunhos aqui, irmãos, nós já poderíamos até ir embora, né? O testemunho do Gilelto foi incrível, né, do Gilelto, né? O dinheiro chegando para ele, né, de um lado ele indo de avião e o outro o avião indo, levando o dinheiro. Essa foi boa, né? Muito bem, irmãos, hoje é um dia especial, né? Além de sábado, é um dia que vocês aqui estão comemorando as primícias, né? E Lucas capítulo 16, verso 11. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Beleza. Princípios de Deus para a sua estabilidade financeira. E hoje nós vamos falar da saúde do bolso da gente, né? E confesso a vocês que ao estudar essa mensagem, eu me deparei com algo assim que eu não tinha percebido antes, né? E eu gostaria muito de poder falar com os irmãos a respeito disso. Lucas capítulo 16, verso 11, ele diz assim: se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Nós vamos voltar para esse texto, depois quero explicar um pouquinho melhor para os irmãos a respeito disso, tá? Eu creio que vocês vão concordar comigo, tá, sobre a questão financeira, e dinheiro é uma questão importante para a nossa vida. A gente não pode tratar esta questão de finança, de dinheiro, de qualquer jeito. Tá? E a gente pode entender também que se a minha vida ela girar só em termos de buscar dinheiro, de fazer empreendimentos, de usar os recursos que Deus nos dá para ser uma bênção, ela pode ser uma maldição na nossa vida também. Eu já vi muitos nessa caminhada aí, irmãos, se perderem nessa questão. E buscar dinheiro e simplesmente esquecer da vida espiritual, e é um problema sério. É um problema tão sério que foi feita uma pesquisa, irmãos, e olha só como é importante isso nos lares, né, o casal, né? Diz assim que aquela pessoa que está conduzindo uma cerimônia de casamento, ela diz assim, até que a morte os separe, né? Mas para alguns é até que as dívidas os separem. Porque 64% dos casais, a discussão, a origem das discussões é por causa de finança e por causa de dinheiro. E vai mais além ainda, irmãos. Prestem bem atenção no que eu vou dizer para vocês. A questão financeira, ela está em primeiro lugar no ranking dos divórcios por problemas financeiros. 54% dos divórcios, eles têm origem por problemas financeiros. Então, o que a gente pode olhar e deduzir aqui assim, às vezes a pessoa diz assim, mas é só financeira, é dinheiro, Deus não se importa com isso. Deus se importa sim. Porque nós temos ali mais de 2.350 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. E Deus não iria jamais
permitir que fosse escrito tantos versos bíblicos numa questão se ela não fosse importante. Então, o que nós temos que entender? Que Deus nos ama, que Ele nos quer bem, que Ele quer dar um céu para nós, que Ele se importa, sim, com a maneira como eu gasto meu dinheiro e a maneira que eu administro as minhas finanças. Porque senão Ele não teria escrito mais de 2.350 versos sobre finanças. Em Lucas, em algumas versões, ela diz assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo, o mundo ímpio que ele coloca, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha a profundidade desse verso. Muitos de nós trabalham com patrões que não têm conhecimento das coisas de Deus. Mas eu e você, nós abençoamos essa empresa trabalhando lá. Com a presença de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo, nosso Deus, Ele abençoa aquela empresa para que ela seja próspera. Então a palavra de Deus e a explicação lógica para isso, irmãos, do que Cristo Jesus está ensinando, Ele ensina que o dinheiro é uma prova de fidelidade. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando ele diz riquezas do mundo, ele está falando em dinheiro e bens materiais. Agora, quando ele usa o termo verdadeiras riquezas, ele está falando das bênçãos espirituais e eternas, que são muito maiores do que a gente pode imaginar. Aí ele está dizendo assim, se nós não formos confiáveis no pouco, porque se tu não cuidar do dinheiro, ele vai embora. Cria asas, voou, se foi. Tem muitas pessoas que ganharam na loteria, na época, que ganhavam bem, hoje estão mais pobres que rato de igreja. Não é assim? Então, tu tem que cuidar disso. Então, ele diz assim, se nós não formos confiáveis em bênçãos com pouco, no dinheiro, nós não receberemos o muito que é bênção espiritual. Então, Deus testa a nossa maturidade espiritual na forma como nós lidamos com as nossas finanças. Se a pessoa não administra bem as suas finanças, se ele não administra bem o seu dinheiro, se é uma pessoa que gasta demais, como é que Deus, o infinito Pai, vai confiar bênçãos espirituais numa pessoa que é desorganizada? Então, o que a gente tem que entender uma coisa, Deus trabalha com organização. Eu não posso tratar as coisas que sejam financeiras ou qualquer outra coisa da minha vida de forma desorganizada. Deus nunca vai abençoar a desorganização. Certo? Então, assim, talvez hoje você veio na igreja, mas não sei o que o irmão vai pregar lá. O irmão Gilmar me passou um monte de mensagem lá para mim. Eu escolhi essa porque essa tocou no meu coração e é que eu faço. A minha formação é contábil. E dentro da contabilidade nós temos entradas e temos saídas. E temos uma receita. Eu digo, essa mensagem é uma mensagem que eu faço. Então eu digo, é essa mensagem que eu tenho que pregar, Senhor. E fui montando ela com amor e carinho, irmãos. Então, um dos princípios que nós devemos ter aqui, irmãos, mantenha bons registros. Veja lá, abra a palavra de Deus. A palavra de Deus, manos queridos, tá? Ela é a base da nossa vida. Se tiver dentro da palavra de Deus, você está no caminho seguro. Se não tiver, cogitações humanas. Aí você desconfia. Pega aquilo que estão passando aí no mundo e vê se na Bíblia tem algum exemplo clássico de alguma coisa que vai me guiar. Se não tiver, sai fora. Não existe nenhuma fórmula mágica que vai você
ficar rico. E outra coisa é o seguinte, talvez essa riqueza seja tua perdição. Deus nunca vai acontecer contigo. Isso, vai deixar acontecer. Porque Ele não quer que se perca. Deus quer dar para nós a eternidade. E não a perdição. E para muitos o dinheiro é uma perdição. Quando era pobre, estava nos caminhos de Deus, uma pessoa devota, uma pessoa que vinha, trazia a família, começou a ganhar dinheiro, se foi para o mundo, esqueceu das coisas de Deus. Então tem que cuidar muito dessa parte, queridos irmãos. Vamos lá, Provérbios capítulo 27. Provérbios capítulo 27. Veja só a orientação de Deus. Irmãos, se Salomão tivesse vivo e as riquezas de Bill Gates tivesse colocado perto, Bill Gates seria um homem pobre. O homem mais rico que existiu em toda a face da terra, e sábio escreveu isso para nós. Tá bom? Então, eu não estou lendo aqui algo, um testemunho de alguém que não tem conhecimento de causa. Eu estou lendo aqui esse relato, meu amigo que está escutando nós, assistindo nós, de alguém que era muito rico. E que não existe nenhum homem milionário ou multimilionário aqui nesse planeta que seja comparado com esse homem. E olha só o que ele colocou aqui para nós. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Lembro que era pastoril aquele tempo. As riquezas eram o gado, as ovelhas, os cabritos, era aquilo ali. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então, o que ele está dizendo para nós aqui, irmãos? Que nós temos que ter conhecimento financeiro de quanto que eu recebo. Quais são os meus bens? Se fosse em outros termos hoje, quanto é que tu tem na poupança? Quanto é que vale tua casa? Quanto é que é teus bens? Né? Ele está falando de conhecer o meu estado financeiro. Porque quando você soma a ignorância com mais crédito fácil, o resultado é desastres. É desastre. Às vezes a pessoa é boa em determinadas coisas e financeiramente é falido. Então eu tenho que saber o que eu possuo, quanto que eu devo, quanto que eu ganho. Eu tenho que saber para onde vai o meu dinheiro. É o mínimo que eu tenho que saber. E as minhas finanças é muito simples, até uma criança sabe. Que se eu ganhar R$2.000, eu não posso gastar 2.500. Nem 3.000. E eu não posso contar com aquilo que eu não tenho. Então eu tenho que cuidar muito com o cartão de crédito. Que isso é um problema sério. Os juros, a exorbitância, se tu não sabe lidar com o cartão de crédito, quebra ele e bota fora. E lida somente com dinheiro. E isso é um problema muito sério, porque leva à falência. E leva a discussões em casa. E pode levar até mesmo a divórcio. Então é um problema muito sério essa questão, irmãos. O primeiro princípio. O segundo princípio, planeje seus gastos. Provérbios capítulo 21, verso 5. Diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, a pobreza. O que está dizendo aqui? Tu tem que gastar menos que tu ganha. Tu tem que evitar compras por impulso. Ah, tem uma promoção lá dentro, lá naquela loja. Tu nem fez o cálculo se tu quer, se tu precisa alguma coisa dessa promoção, e você já colocou. Eles já sabem isso, inculcam na nossa mente, que aquilo ali é uma promoção, tu nem viu.
Quantas vezes tu compra algum produto ou alguma coisa, está lá na tua casa, tu não utiliza aquilo lá, mas comprou porque era promoção, se endividou, e aí você ficou 10 meses, 12 meses pagando uma coisa que você nem vai utilizar. Então, promoção não é desculpa para descontrole. Aqui diz assim que o homem sensato tem o suficiente. Quer dizer, eu paro para pensar se aquilo que eu vou comprar é útil ou não. Irmãos, para mim não adianta um vendedor chegar para mim. Esses dias chegou, às vezes quando chegam alguns vendedores, eu acho interessante neles. Se eles soubessem o quanto que eu sou vacinado com isso, porque eu já sofri muito isso no passado. Ah, mas o teu vizinho está fazendo isso, o teu vizinho está fazendo aquilo lá, já, todo mundo já comprou lá. Eu digo, mas o que eu tenho que ver? Se o meu vizinho comprou um carro novo, uma casa nova, se ele comprou uma roupa, uma fatiota, como diziam os antigos, se ele fez um monte de coisa lá, o que eu tenho que ver com a vida do meu vizinho, a não ser orar por ele? Aí daqui a pouco todo mundo está fazendo, mas não, aqui ó, está todo mundo comprando isso. Eu digo, problema deles. Eles fazem parte daqueles 64%. Eu não quero fazer isso. Porque a coisa mais triste do mundo é você chegar no final do mês e tu não saber para onde foi teu dinheiro. E tu não ter dinheiro. E você ter dívida. Então é um problema muito sério, irmãos. E é isso diante de Deus, irmãos, sério mesmo. É uma estupidez. Não estou ofendendo ninguém. É uma estupidez. O QI muito baixo. A gente tem que estar dentro dos nossos orçamentos. Orçamento é dizer ao dinheiro para onde ir. Desenvolva o hábito da disciplina. Reavalie desejos e necessidade. Aí chega lá na fábrica alguém para te vender um produto. Sempre tem vendedores. E aí você, tendo um orçamento, você tem um planejamento, o que você deve dizer? E eu vou dizer uma coisa para ti, casamento real e verdadeiro é quando marido e mulher somam as duas contas junto. Agora, se cada um puxa para um lado e para o outro, isso tem uma coisa que tem que ser reavaliada. Tu tem um orçamento, tu tem um planejamento, está tudo em dia, as contas, a água, a luz, o gás, tudo o que você precisa. Aquela conta que você precisa fazer, fez na loja lá, comprou uma roupa para ir para a igreja, ou comprou um casaco para o filho, está tudo certo. E aí vem agora uma pessoa terceira para te desequilibrar isso tudo. E tu não percebe. E o que ela quer, o que ela está colocando para ti é algo que faz com que você encombre. Ela estudou para isso. Quando eu e você entramos numa loja, as pessoas estudam como fazer nós gastar. Quem é a vítima ali? É quem está entrando. Os caçadores estão tudo ali. E esse mundo também é cheio de coisas. E eles querem comprar coisas que não é necessário. Você simplesmente, agora com o gabarito de uma cristã, você diz assim, desculpa, mas não está dentro do meu orçamento essa compra. E eu preciso falar com meu esposo ou com a minha esposa a respeito disso. E se nós achar útil, a gente vai colocar então nos meses tal e tal, direitinho para nós comprarmos. E acabou. Então, é isso, um protegendo o outro. O princípio 3 é economize para o futuro. Se tu tiver que pedir dinheiro, peça para você mesmo. Há uma despesa extra, mas você poupou. Eu autorizei o banco a descontar tanto lá. É assim que a gente faz. Eu vou aplicar em ações, se tu sabe lidar com isso, porque tu pode perder tudo em questão de segundo. Vou comprar letras de câmbio, vou fazer alguma outra coisa, vou comprar produtos, como o irmão Valdemar aqui compra produtos e revende.
né? É uma forma de investimento. Vou fazer tal negócio, entende? Vou duplicar o meu dinheiro. A gente tem que pensar assim, irmãos, como é que um rico pensa, e eu uso o meu finado cunhado para analisar isso para vocês. Ele trabalhava no condomínio de gente rica, gente que tem dinheiro. Ele dizia assim: João, final de semana eu estava lá no domingo, tu não via uma fumaça de gente para fazer churrasco. Era incrível. Ele me contou um testemunho. Não sou contra, se quer fazer, faz, não tem problema nenhum, tá? Só porque a pessoa com mentalidade pobre, ele compra o açougue inteiro. E o que tem na padaria de pão, ele leva inteiro, sacos e sacos. Ele não se importa com o amanhã. E ele diz assim: João, eu vi aquelas pessoas com seus carros bons entrando, um pão para cada filho, um pedaço de carne para cada filho, tu não via fumaça. O rico pensa diferente, dizia o Dirceu. E aí você pensa assim, ó, e eu acredito que a gente tem que ter uma mentalidade assim, porque eles dizem assim, eles recebem o dinheiro e pensam assim: como eu vou multiplicar? E o pobre é o contrário. Com a mentalidade pobre, como é que eu vou gastar isso? Se eles têm essa mentalidade, irmãos, nós também podemos entrar com essa mentalidade também. Porque a gente tem que imitar aquilo que é bom. E tem bons livros para isso. Então, como é que eu vou multiplicar esse dinheiro? Como é que eu vou investir esse dinheiro? Como é que eu vou economizar esse dinheiro? Porque eu posso precisar. Veja só: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os desperdiça. Salomão dizendo isso. E é interessante, eu comecei a olhar e analisar quanto é que poupa as famílias. Eu e a Tena, nós viajamos para o Japão, para a Coreia. Irmãos, nós adoramos viajar pela internet para esses países. Eu olho para ela e digo assim: para onde é que nós vamos hoje? Deitadinho na nossa cama, viajando. E como a gente está fazendo gastronomia, a gente olha as comidas que eles comem. É uma delícia fazer isso, eu tenho maior paixão por isso. E eu vi que a família japonesa, ela poupa 25% das suas rendas, irmãos. 25%. Se preparando para um futuro. As famílias europeias poupam 18% das suas rendas. Vai para um fundo que eles aplicam para o futuro. Agora, quando chega no Brasil, você fica apavorado de ver, é 5% e olha se faz isso. Então, a gente tem que cuidar muito sobre o nosso consumo e definir metas de economia, irmãos, para a nossa vida. Cuidar com o consumismo, né? Comprar, isso que é interessante, eu quero que vocês tomem nota dessa frase aqui. Peguem a caneta aí, botem na Bíblia ali, ou alguma coisa. Porque é muito interessante, né, essa questão ali, tá? O que é a definição de consumismo? Você que está lá em casa, toma nota. Para um pouquinho, pega a caneta lá, o bloco, tá? E toma nota, tá? Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Vou repetir de novo. Consumismo é o ato de comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. O Julielto ganhou um BMW. Como é que esse irmão vai pagar o imposto desse BMW? Tu acha que Deus vai dar um BMW para ele, irmãos? Consegue entender isso? Que Deus ele vai te dar aquilo que é útil para a tua vida, que vai fazer você feliz.
Ele não vai te dar algo assim que você não vai saber como usar. Isso te bate em você, isso te bate em alguém. Então, dentro daquilo que você estudou, dentro daquilo que você está lutando, Deus está dizendo assim que você tem que morrer que nem rato da igreja, né? Você tem que estudar, você tem que fazer suas coisas, você tem que... Mas não esqueça de algo, irmãos, que faz parte da nossa vida. Desse princípio aqui. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Coloca Deus em primeiro lugar, e eu vou dizer uma coisa para ti. Abra a Bíblia ali em Malaquias. Malaquias tem um texto intrigante. Intrigante. Vocês sabem que 1/3 dos anjos caíram aqui na terra. Hoje nós chamamos de demônios. Cristo veio aqui para resgatar, para nos dar esperança, para reconciliar as famílias, para salvar o ser humano. Mas, infelizmente, nós temos aqui 1/3, e é muito. Livro Viagem ao Sobrenatural, fala sobre isso. Fala sobre castas. Fala sobre a forma como eles trabalham. George Marmon escreveu esse livro, ele fala como eles trabalham, porque ele era uma pessoa do satanismo, ele se converteu depois ao cristianismo. É nosso irmão da igreja hoje. Mas ele já esteve nesse submundo escuro. E ele fala de castas de demônios, irmãos, que tu não pode expelir por oração nem por jejum. E essa casta, a Bíblia fala aqui, em Malaquias 3:11. Vamos ler o 8 em diante até o 11. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação toda. Então quer dizer o seguinte, que eu sou uma pessoa amaldiçoada, se eu não devolver o dízimo, a oferta? Você está trazendo maldição para você. Porque você está dizendo para Deus que tu não quer a bênção dele. Que ele te deixe sozinho e que você governa bem a tua vida. E ele vai permitir que aconteça isso. Então, a gente atrai as maldições para a nossa vida. Nós estamos convidando a 1/3 desses demônios para algum deles participar da nossa vida. Porque nós estamos dizendo que não quer a proteção de Deus. E é muito sério esse assunto. Aqui diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós a bênção à medida que você pode aturar. Ele não vai dar o BMW lá por mão. Ele não vai dar coisas que você não possa suportar. E aquela bênção se transforma numa maldição. E ele diz assim, por vossa causa repreenderei o devorador, que é uma casta de demônios que tu não expulsa da tua vida por oração nem por jejum. Somente quando você ora, jejua e devolve aquilo que pertence a Deus. Ele diz assim, ó, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Porque não adianta eu jejuar e orar a Deus, mas eu não for fiel a Ele, na devolução daquilo que Ele falou para mim. É tolo eu chegar. Nosso Deus diz assim, não, a minha mão não está encolhida para que não possa ser estendida para salvar, nem meus ouvidos surdos para não ouvir. São as vossas orações, vossas petições, o vosso modo de viver, que faz com que meus ouvidos estejam surdos e a minha mão não possa ser estendida. Então tem algo que bloqueia isso, irmãos, para receber a bênção de Deus. Então nós temos que ser grato a Deus pelo passado, ter a prioridade no presente e a fé no futuro.
Deus diz assim, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer seu coração, não o seu dinheiro. Vocês viram a encenação hoje? Não é a viúva aquela ali que veio, tá, irmãos? Longe disso, tá? A mana Rose fez que uma viúva, bem quietinha, que era nem ponto. Aí a menininha falou ali, a Gabi, né? Ela deu tudo que tinha. Ela deu tudo que tinha. Quando você doa a Deus com gratidão, que você ali pega teu dízimo, a tua oferta, e você traz aquilo ali, assim, ensinando teus filhos a fazer isso, porque todo pai tem que ensinar seu filho, a sua filha a fazer isso. Um filho não pode ficar sem devolver um dízimo. O pai tem que dar uns 10 reais, ensinar aquele filho a devolver o dízimo, a oferta. Isso faz parte, tá? Quando a pessoa entrega a Deus aquilo, a pessoa está dizendo, eu pertenço a ti, você é o Senhor da minha vida, todas as minhas finanças, o Senhor que cuida. É lindo os testemunhos das irmãs aqui, contando o que Deus tem feito aqui também. Por quê? Porque aí, aonde está o teu tesouro, vai estar teu coração. Então, é uma prova da fidelidade a Deus. Você está dizendo para um terço daqueles demônios e para o próprio Satanás, que quem cuida de você é Deus. Você já tem um cuidador. Você não quer nada dele. Tá? Estamos encerrando. Então, aprecie aquilo que você tem. Fez uma casa, tem gente que não vai nem nos fundos da casa, não senta numa cadeira, não aproveita as coisas que compra, está sempre com a mente voltada para comprar, adquirir, você não usa nem a roupa. Meu tio, queridinho, morreu sem usar as roupas novas que ele ganhou. Sem o sapato. Você nem vê teus filhos crescendo, quando vê de, poxa vida, mas é tão grande. Aproveita aquilo que você tem, seja grato, contente-se com aquilo que você tem. Desejar mais do que se pode é igual estresse familiar. Ensine esse contentamento aos filhos. Tem gente que não tem um chuveiro quente, não tem uma cama quente, não tem uma comida no armário, irmãos. Tem gente que não tem aquilo que você e eu temos. E para algumas pessoas, nós somos riquíssimos. Isaías capítulo 55, verso 2, diz assim, por que gastar dinheiro naquilo que não satisfaz? Naquilo que não é legal? Então, quem vive sempre querendo mais, nunca experimenta a paz de ter o suficiente. Aqui é outra frase que você poderia copiar isso. Quem vive sempre querendo mais, nunca experimenta a paz de ter o suficiente. Nunca está bom. Sempre. Eu não digo que você deve se contentar com as coisas, mas com Deus. Agarrar a mão dele e dizer, Senhor, me ajuda. Me prospera. Para que eu possa ser uma bênção na minha igreja e na tua obra da pregação do Evangelho. E Deus faz isso, irmãos. Então, para nós encerrarmos, os 5 princípios de Deus para a estabilidade financeira. Mantenha sempre bons registros das tuas entradas, das tuas saídas. Planeje seus gastos, economize para o futuro, devolva a Deus aquilo que pertence a Ele e aprecie aquilo que você tem. Para nós concluirmos, Jó capítulo 31, verso 24 e 28. Se do ouro fizer a minha esperança, teria negado a Deus que está lá em cima. Se eu colocar a minha esperança no meu carro, na minha casa, nos bens materiais, nos meus negócios que eu faço, e se tu ficar doente, meu amigo? Você já parou para pensar o quanto que a vida da gente é frágil? E quanto passa tudo? Porque a doença acaba com o status de qualquer um. Acaba com a altivez de qualquer um. E se tu não pode mais negociar, tu não vai poder mais viver naquele teu orçamento. Você daqui a pouco vai estar vendendo teu carro, vai estar vendendo tua casa, tuas coisas, e tu pode ficar na miséria. Tu já percebeu a fragilidade da vida? O quanto que é importante hoje você se agarrar com Deus, ser fiel com Deus, fazer as coisas, ser fiel com a família.
com a esposa com o marido, os dois juntos, a família unida. Porque a gente nunca sabe quando o infortúnio acontece em nossa vida. A verdadeira estabilidade, ela vem da confiança em Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, em todas as suas áreas. Jesus já falou, Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a minha justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. E ele não está brincando com isso, irmãos. Você certamente veio preparado para devolver os dízimos e as ofertas. Aqui nós temos uma urna, irmão. E eu quero convidar você por família. O irmão vai colocar uma música bonita. Por família. Pega teus filhinhos, né? Teu filhinho, tua filhinha. E vem na frente aqui, irmãos, ao soar a música. Colocando aqui nessa urna as ofertas que você trouxe a Deus. Ofertas de coração. Irmãos queridos, olha, confia em Deus. E depois, no final, irmãos, eu vou pedir licença para os irmãos, não vou estar cumprimentando os irmãos ali na frente. Porque eu tenho um pessoal me esperando, mas os anciões vão estar ali. Tá bom? Então eu vou pedir para o irmão, a gente vai estar orando depois por todos os dizimistas e ofertantes e por aqueles que não têm emprego. Outra coisa é o seguinte, ó, antes de nós fazermos qualquer outra coisa, não tem emprego, não tem salário, não faz mal. Pega o cartão de dízimo que tem nos bancos da igreja aqui e apresenta para Deus na oração, diz, Senhor, me faça eu um ofertante, um dizimista. E deixa nas mãos dele, irmãos, que ele possa te conduzir e você ter o suficiente para devolver ao nosso Deus. E devolva com o coração, né? Devolva com amor. Agora, as famílias podem vir aqui na frente, então, pode vir lentamente aqui para devolver aquilo que pertence ao Senhor. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como servo me entrego ao meu Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, fiel por prazer e leal pra te agradecer. Nosso mantenedor, vocês estão dizendo para Deus que Ele mantém vocês, que Ele está em primeiro lugar, e que um terço desses anjos caídos fiquem longe da vida de vocês, das finanças de vocês. Esse ato daqui, ó, irmãos, todos nós, de chegar a devolver, pertencente a Deus, as coisas, nós estamos invocando aquilo que é sobrenatural. O poder de Deus sobre a nossa vida, sobre nossas finanças, sobre tudo aquilo que nós possuímos. Nós estamos dizendo para o universo a quem nós pertencemos. Vamos orar. Ó Pai, aqui está São Luís, que cada irmão, Pai, que aqui veio, aqueles que ainda vão vir, aqueles que não têm emprego ainda, ou que estão passando por dificuldades, possam entender esse princípio, que no teu reino, quanto mais se planta, mais recebe. Isso não é prosperidade, Pai querido, aquelas teologias que tem por aí. Mas a gente sabe que o Senhor nos abençoa, porque a gente vê, Pai querido, os irmãos aqui, nós temos nosso trabalho, nós vemos pessoas progredindo em seus trabalhos,
Nós vemos aqui pessoas que são dependentes de Ti. E eles disseram tudo isso, Pai, agora devolvendo aquilo que pertence ao Senhor. Se por acaso há alguém que não seja fiel a Deus, Pai, continue trabalhando nesse teu filho e tua filha. Se há dificuldades nas partes financeiras, Pai, ele saiba que o Senhor se interessa sim nas finanças, no dinheiro, na forma como recebe. Por isso nós entregamos cada um dos irmãos nas tuas mãos. Aqueles nossos amigos que estão na internet também. Aqueles que vão assistir esse programa, Pai querido, em outra data, em outro horário. Que eles também possam fazer e pensar assim. E do mesmo jeito que nós estamos fazendo aqui. Sabendo que o Senhor é o nosso Deus eterno, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos protege e nos livra de todos os males. É o que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus, amém.